Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha. Ficou com acabamento perfeito. Olha a costura. A parte de trás. E ela também ficou bastante estruturada, bem firme, tá? Gostou do nosso modelinho de hoje? Já comente aqui abaixo para eu saber. E para você que está conhecendo o canal agora e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando eu postar um tutorial novo. E se o YouTube não avisar, eu aviso para vocês lá nas minhas redes sociais. Então me sigam lá no Instagram e também no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ah, e deixe também o seu like agora no comecinho do vídeo, porque faz toda a diferença. E para você que deseja ajudar o canal a apoiar ainda mais, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Além de linda, essa bolsa é bastante econômica. Para fazer a bolsa, eu usei apenas um novelo de 500 gramas do fio de malha prêmio de 36 milímetros. Para fazer a bolsa, eu usei também uma alça em corrente que mede 1 metro, um par de argolas articuladas de 30 milímetros, usei um par de botão imantado e também usei esse lindíssimo par de alça em metal que medem 13 centímetros e meio. Pessoal, as alças, o botão imantado e as argolas articuladas são da Leider Acessórios. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E agora as medidas: 27 centímetros de largura, 13 centímetros de altura e 6 centímetros de profundidade. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Então vamos precisar de um par de argolas e vou trabalhar com agulha de crochê 5,5 milímetros. E estou usando o fio de malha premium de 36 milímetros. E vamos dar início usando uma das argolas. Ela vem com abertura e para essa abertura não abrir depois, a gente vai passar aqui um pedacinho de fita, olha, fita durex. Eu vou colar e não vai abrir mais. E essa parte a gente vai deixar para baixo, tá? Olha, assim. Agora com a emenda para baixo, eu vou fazer uma correntinha para prender o fio. Fio preso. Agora a gente vai fazer 25 pontos baixos. E já vamos escondendo essa ponta. Fiz 25 pontos baixos. Agora a gente vai separar aqui os pontos. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou marcar esse próximo. Então, eu tenho 6 pontos aqui. Agora, a partir do marcador, vou contar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou marcar aqui o 13º. E aqui do outro lado, sobraram 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Igual ao outro lado. Agora, a dica para quem quer fazer a bolsa em tamanho maior ou menor. Se você estiver trabalhando com fio mais fino, às vezes precisa fazer mais pontos, você pode acrescentar um ponto de cada lado. Claro, se você aumentar esse lado, precisa aumentar esse outro aqui também igual. Você pode acrescentar mais pontos aqui no meio, ou se estiver trabalhando com fio de malha mais grosso que esse, você pode também diminuir um ponto aqui, outro aqui, diminuir aqui no meio, tá? Então, agora vamos continuar. Olha, eu não vou fazer corrente para virar, eu apenas viro assim, olha, com o fio dessa forma, sempre vou virar desse jeito, tá?
Vou pular esse primeiro ponto, estão vendo aqui esse primeiro ponto? A gente sempre vai pular um ponto de cada lado. Então, pulo o primeiro, venho aqui no próximo, pegando na alça de fora. E faço um ponto baixíssimo. Então, fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer 3 pontos baixos. Pegando aqui na alcinha de fora, tá? 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos, agora aqui no quarto ponto eu vou colocar um aumento triplo. 3 pontos no mesmo ponto de base. Assim. 1, 2, 3. Agora, removo esse marcador e vou fazer aqui uma sequência de 13 pontos, que eram aqueles pontos que a gente marcou. A gente sempre vai marcar esse primeiro ponto aqui dos 13 para não perder, tá? Então, já fiz um, eu vou fazer 2, vou fazer 13 pontos baixos. Aqui no ponto marcado, o último, o 13º ponto. Agora, aqui ao lado do ponto marcado, eu vou fazer aquele aumento triplo. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, no mesmo ponto. Fiz o aumento triplo, agora eu vou fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos, aqui sobraram 2 pontos. Então, eu vou fazer um baixíssimo aqui, e esse último ponto a gente não vai trabalhar. Da mesma forma que a gente pulou um ponto aqui do outro lado, tá? Então, eu vou fazer um baixíssimo. E aqui sobra um ponto. Ficamos com um total de 27 pontos. A gente vai trabalhar intercalando. Então, uma carreira eu vou fazer aumento. Na próxima, eu não faço aumento. Na outra, eu vou fazer aumento, tá? Então, eu vou virar aqui meu trabalho, do mesmo jeito. Vou pular esse primeiro ponto e vou iniciar nesse próximo ponto. Só que agora, pegando a alça de fora do ponto e também pegando essa alça aqui embaixo, ó. Agora, nós temos 2 alças, tá? Que é o ponto baixo dobrado. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo, que é o meu primeiro ponto. Agora, eu faço um ponto baixo, 2, e chegamos aqui em cima do aumento, ó, 1, 2, 3. Esses 3 pontos eu vou trabalhar usando essa mesma alça, tá? Eu não estou fazendo aumento, eu apenas estou usando a mesma alça. Porque é um aumento triplo e só temos uma alça ali. Ó, já fiz um na mesma alça aqui embaixo. 2 e 3, pegando aqui na mesma alcinha da carreira anterior. Ó, ficou assim, não é aumento, tá? Agora, removo o marcador e vou fazer os 13 pontos. Marco aqui novamente e vou trabalhar pegando uma alça de cima e uma alça embaixo. Uma alça aqui em cima e uma alça embaixo. Cheguei aqui no ponto marcado, tiro o marcador e faço o 13º ponto. E marco novamente. Então, fiz aqui os 13 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar em cima daquele aumento triplo. Então, eu tenho 1, 2, 3. Esses 3 pontos, eu vou usar essa mesma alça, tá? Ó.
Um, dois e 3, pegando aqui nessa mesma alça de base da carreira anterior. Agora, faço um ponto baixo, 2, e aqui no final eu tenho 2 pontos em cima desse aqui, do penúltimo. Encerramos então a terceira carreira e fizemos um total de 25 pontos. Agora, vamos virar o trabalho daquele mesmo jeito, trazendo o fio aqui para frente. Vamos pular esse primeiro ponto e iniciamos aqui no segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo, faço um ponto baixo, 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos. Nesse último ponto aqui, antes do ponto marcado, eu vou fazer o aumento triplo. Eu estou intercalando, né? Na carreira anterior, não fizemos aumentos. Nessa carreira, vamos fazer. Já fiz 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos, agora eu vou tirar o marcador e vou fazer os 13 pontos aqui do meio. Cheguei aqui no ponto marcado. Fiz os 13 pontos aqui do meio, vou marcar novamente. E, ao lado do ponto marcado, eu vou fazer o aumento triplo. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, 2 e 3. E aqui no final, sobraram 2 pontos. Faço baixíssimo em cima do penúltimo. Quarta carreira pronta e fizemos um total de 27 pontos. E agora, vamos para a quinta carreira. Viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto e venho aqui no próximo. Pego na alça de fora, dentro do ponto, e na alça da carreira anterior. E faço o primeiro ponto, que é um ponto baixíssimo. Agora, faço os pontos baixos. Fiz 1 e 2. E agora, a gente já vai trabalhar aqui em cima dos 3 pontos de aumento. Então, eu vou pegar a alça de fora e vou trabalhar os 3 pontos ali na mesma alça de base. 1, 2 e 3. Aqui na mesma alça. Agora, tiro esse marcador e vou trabalhar aqui os 13 pontos do meio. Trabalhei os 13 pontos, agora eu vou trabalhar aqui em cima do aumento. Vou usar essa mesma alça para fazer os 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e 2. Aqui no final, sobraram 2 pontos, deixo o último ponto vago e trabalho baixíssimo em cima do penúltimo. Então, terminamos aqui a quinta carreira e fizemos um total de 25 pontos. Agora, vamos dar início à sexta carreira. Viro o meu trabalho do mesmo jeito, pulo aqui o primeiro ponto, venho aqui no próximo ponto, no segundo, faço um ponto baixíssimo. Venho para o próximo, faço um ponto baixo, 2 e 3.
Agora, aqui no quarto ponto, eu vou fazer o aumento triplo. 1, 2 e 3. Então, fizemos aqui um aumento triplo. Na carreira anterior, não fizemos aumento, então a gente está intercalando, né? Agora, eu vou remover esse marcador e vou fazer os 13 pontos. Fiz os 13 pontos, agora eu vou fazer o aumento. 3 pontos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, agora eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos. Sobraram 2 pontos, faço um baixíssimo aqui no penúltimo e deixo o último ponto vago. Terminamos a sexta carreira e ficamos com um total de 27 pontos. Então, em todas as carreiras que a gente fizer aumentos, teremos 27 pontos. E na carreira neutra, teremos 25 pontos. Então, a gente vai trabalhar desse jeito por algumas carreiras, tá? Vamos repetir uma carreira neutra, uma carreira com aumentos, tá? Eu vou adiantar aqui meu trabalho e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Fiz 12 carreiras e voltei aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse é o lado da frente, tá, pessoal? O lado avesso tem esse degrauzinho aqui, ó, dos pontos, tá? Esse lado não tem, é um lado liso. Se for contar aqui o desenho dos pontos, onde tem essas alcinhas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E essa carreira que eu fiz, a 12ª, foi com aumento de 27 pontos, tá? A gente não vai mais fazer aumentos, vamos fazer 3 carreiras neutras, tá? Então, vou virar o meu trabalho e vou dar início à 13ª carreira. Pulo aqui o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto baixíssimo e faço os pontos baixos. 1, 2, e aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos que são os pontos do aumento. Então, eu vou usar os 3 pontos aqui na mesma alça. Agora, tiro o marcador, a gente não precisa mais do marcador. Vou fazer aqui os 13 pontos, aqui do meio. Fiz os 13 pontos, agora eu vou trabalhar aqui o aumento. Três pontos, ali na mesma alça. Agora, eu vou fazer 1, 2 pontos aqui no canto, finalizo aqui no penúltimo com um ponto baixíssimo. Então, terminamos aqui a 13ª carreira, fizemos um total de 25 pontos. Agora, viro o meu trabalho e vou dar início à 14ª carreira. Então, eu vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo e pontos baixos até o outro lado. Terminei a 14ª carreira, olha, contando aqui, né, com os pontos baixíssimos. Fiz do mesmo jeito, tá? Sempre vamos pular um aqui no final e um ponto no começo. Fiquei com 23 pontos, tá? Porque a gente reduz um do lado e um do outro. Agora, viro e vou dar início aqui à última carreira, a 15ª carreira, tá? Pulo aqui o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo e vou fazer pontos baixos até o outro lado, tá?
Estou chegando ao final da 15ª carreira, já fiz aqui os pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no penúltimo ponto, como sempre, tá? Então, terminamos a 15ª carreira e ficamos com um total de 21 pontos. Esse é o lado avesso, tá, pessoal? Esse lado que tem um degrau, aqui também tem um degrau aqui em cima, tá? Esse é o lado avesso. Esse lado aqui totalmente liso é o lado direito do nosso trabalho, tá? O lado da frente da bolsa. Se você quiser sua bolsa mais funda, você pode fazer mais carreiras de aumentos, tá? Ou mais carreiras aqui também neutras, tá bom? Você pode continuar aqui. Então, agora eu vou dar um espaço, né? Fiz o ponto baixíssimo, vou dar um espaço aqui no fio para cortar. Agora eu vou esconder, vou usar uma agulha menor para facilitar. Prontinho. Vou medir para vocês terem uma noção. De largura, 25 centímetros e de altura, 12 centímetros. Agora, a gente vai fazer a volta de acabamento, tá? A gente vai distribuir aqui no canto um total de 15 pontos. Então, eu vou iniciar aqui. Vamos usar essas alças atravessadas como referência para a gente colocar o ponto entre elas, tá? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que a gente vai fazer 2 pontos, um aumento aqui no final, tá? Para formar a virada. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, logo abaixo desse nozinho do primeiro ponto. Ó, vou pegar uma alcinha apenas, olha, e vou trazer aqui o fio. Trabalhei esse primeiro ponto, agora venho aqui para o segundo, entre essas duas alcinhas, pegando apenas uma perninha aqui do ponto, aqui tem duas, olha. Se a gente puxar aqui, dá pra ver. Tem duas perninhas, tá? Eu vou pegar só a de fora, a de cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Trabalhei o segundo ponto desse lado, agora eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto e vou esconder essa pontinha aqui. Um ponto baixo. Então, ficou assim, 2 baixíssimos, pulamos esse nozinho aqui do começo, 1, 2, 3 com o ponto baixo, tá? Agora, venho para o próximo, laço, e vou iniciar, né, os pontos altos, olha. Então, ficou 2 baixíssimos, 1 baixo, 1 ponto alto. Agora, eu vou continuar com o ponto alto, até o outro lado, tá? Aqui no cantinho, eu vou colocar 2 pontos, tá? 1 e 2. Então, ficou assim. Um baixíssimo aqui no começo, 2. Aqui um ponto baixo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Precisamos ter 15 pontos aqui, tá, pessoal? Agora, a gente vai trabalhar esses pontos aqui, os pontos baixos. Então, aqui no começo, pegando apenas na alcinha aqui de fora do ponto, olha, eu vou colocar 2 pontos também. 1 e 2. Agora, a gente tá fazendo aqui o fundo da bolsa, tá? Fiz 2 pontos aqui para facilitar a virada do trabalho, para não repuxar. Agora, eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Até o último ponto. Estou chegando ao final aqui dos pontos altos.
E vou colocar 2 pontos aqui no final também, do mesmo jeito que a gente fez no início, tá? Um aumento, ó. 2 pontos aqui no mesmo ponto. Então, aqui nessa parte do fundo, a gente fez um total aqui, contando a partir desse aumento, né? Fizemos 22 pontos altos, tá? Agora aqui a gente vai distribuir 15 pontos. Vamos também usar essas alcinhas atravessadas como referência. Então, a gente vai colocar um ponto aqui, outro aqui, ó. Então, eu pego aqui, nesse espaço. Vou pegar também uma alcinha só. Nesse primeiro ponto aqui da lateral, eu vou colocar 2, tá? Vou fazer um aumento. Então, a gente fica com um aumento aqui no final e um aumento aqui no começo desse lado. Então, eu fiz 2 pontos, agora eu vou colocar um ponto apenas. Vou pegar apenas uma alcinha, mas você pode pegar 2. Aqui, ó, estão vendo? Vou pegar uma alcinha, mas tem 2, ó. Laço e pego aqui nesses espaços entre essas alças atravessadas, tá? Olha, então aqui na parte da lateral eu já fiz 12 pontos altos, tá? Estou repetindo o que a gente fez aqui desse lado, tá? Fiz 12 pontos altos. Agora aqui no próximo eu vou colocar um ponto baixo. E nos 2 últimos pontos aqui que eu vou trabalhar, eu vou colocar baixíssimo. Um baixíssimo e 2 baixíssimos, tá? Terminamos aqui a parte do fundo, e essas são as laterais da bolsa. Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Usando uma agulha menor, eu vou esconder o fio aqui por baixo dos pontos. Nós vamos precisar de 2 partes iguais. Eu já adiantei aqui o outro lado, fiz do mesmo jeito, tá, pessoal? São iguais. Agora, a gente vai fazer a união aqui dos lados e vamos costurar. E para costurar, eu cortei aqui um pedaço do fio de malha medindo 1,5 m, tá? E vou usar uma agulha de tapeceiro. A gente vai iniciar a costura começando em cima do primeiro ponto alto. Olha, aqui eu tenho um ponto baixo e aqui eu tenho um ponto alto, né? Aqui do outro lado também. Eu tenho um ponto baixo e aqui eu tenho o primeiro ponto alto aqui dos 12, né? Então, eu vou pegar no primeiro ponto alto desse lado e no primeiro ponto alto aqui do outro lado. Introduzindo a agulha dentro do ponto, pegando apenas essas 2 perninhas de dentro, tá? A gente vai iniciar a costura daqui pra baixo, pessoal, para deixar uma abertura melhor aqui na nossa bolsa, tá? Porque esse ponto, ele é muito estruturado. E se a gente fechar até aqui em cima, a bolsa tende a ficar bem fechada, fica difícil para abrir depois, tá? Vou deixar uma sobrinha para arrematar depois. E vou fazer essa costura, que é muito simples. Olha, já cheguei ao final, trabalhei em cima desse último ponto alto desse lado e em cima do último ponto alto aqui do outro lado, tá? Para arrematar, a gente vai fazer assim, né? Finalizei, eu vou voltar aqui nesse ponto, vou pegar essa outra perninha, só para reforçar, tá? E vou pegar aqui na perninha de fora do outro lado, tá? E vou levar esse fio lá para trás. Ó, só para reforçar, tá? E aqui por dentro, eu vou fazer um nozinho para esse fio não soltar depois, tá?
Olha, fiz um nó e ficou assim. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos. E até aqui, a nossa bolsa está assim, olha como ficou a costura. Fica perfeita. A abertura, olha, pessoal, a abertura, por isso a gente não pode fechar muito aqui, tá? Agora, eu vou costurar um par de botão imantado de 18 milímetros. Para costurar, eu vou usar linha de nylon, a linha invisível, e uma agulha comum. Olha, já costurei um lado, agora eu vou costurar o outro lado. Então, a gente precisa medir, né? Colocar aqui na posição certa. Então, o ponto é aqui. Agora, eu vou prender a linha. E vou iniciar a costura. Não se preocupe, não vai aparecer aqui atrás, tá? Porque a gente tá usando a linha de nylon e vamos introduzir a agulha bem próximo de onde ela saiu, tá? Ó. Agora, eu vou costurar essa outra abertura. Então, vou atravessar com a agulha ali para o outro lado. Prontinho, e ficou assim. Olha, o outro lado não aparece. Agora, eu vou passar aqui um pedaço da malha por dentro aqui dos elos da corrente para fazer um detalhe, tá, pessoal? Um charme a mais. Então, eu vou iniciar desse jeito, vou passar aqui dentro. Vou passar toda a malha e vou deixar uma pontinha pra gente arrematar depois, tá? Eu vou costurando, tá? Ó, vou indo e voltando. Já terminei de passar a malha pelos elos, agora a gente vai cortar o excesso para fazer o arremate. Usando agulha comum e linha de nylon, eu vou prender aqui o fio. Olha, esse fio é muito largo, então eu vou cortar aqui um pouco do excesso. Agora, eu vou dobrar essa pontinha pra dentro. Olha, ficou assim.
Já costurei aqui a minha etiqueta. E agora eu vou prender aqui um par de argolas articuladas. Lembrando que as argolas articuladas, as alças e o par de botão imantado, vocês encontram aqui abaixo no link que eu vou deixar da Leider Acessórios, tá? Olha que linda ficou a nossa bolsa. Comente aqui abaixo dizendo o que você achou do nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e também deixe aqui o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.